Como já dizia a saudosa poeta Mariana Rosa Pleta, nossos amigos são para nós o que um soco é para uma cara. Era assim que Jão se sentia. Certo dia, após comer carne de megalodon estragada, Jão passou o dia indisposto. Foi quando seus amigos decidiram ir naquele mesmo dia completar a caverna mais difícil que conhecia, a última caverna da ilha. Jão implorou para que não fossem. Os dias foram se passando e os amigos de Jão não retornaram. Ele sentiu raiva, é claro, mas logo os sentimentos foram substituídos por preocupação e rapidamente tédio. Jão odiava ficar sozinho. Mas mesmo com muita raiva de seus amigos, de vez em quando ele ponderava se realmente algo de ruim teria acontecido, ou se eles simplesmente completaram a caverna e com as riquezas acabaram fazendo outra base bem longe dali. Talvez seria uma boa ideia ir à procura deles, fosse para comprovar suas teorias ou não. Jão não poderia ficar parado, mas a ilha era bem grande, e encontrá-los não seria uma tarefa nada fácil. Jão precisava se preparar. Ele os procurou por todo canto daquele lugar estranho. Não encontrou ninguém. Voltou para casa então, derrotado. Seus amigos estavam mortos. Arrasado, Jão não ligava mais para nada. Passava seus dias bêbado. Caçar dodôs já não trazia mais alegria. Até nadar era uma tarefa sem propósito para ele. E pescar? Bom, pescar nunca trouxe alegria a ninguém. Mas nem tudo era ruim. Sendo o único membro da tribo, ele poderia agir no conselho como presidente e conselheiro, sugerindo e votando em tudo o que ele sempre quis que fosse aprovado. Dodô na mesa? Aprovado. Dodô na banheira? Aprovado.
Dodô na cama? Aprovadíssimo. Não era à toa que ele era conhecido como João, o amigo dos Dodôs. Mas qual era o ponto? Sem seus amigos ali, tudo era tão triste. Seus amigos poderiam ser babacas sem coração que não davam a mínima para ele boa parte do tempo. Mas às vezes eles eram legais e eram os únicos amigos humanos que tinha. Ele tinha que ter certeza. Talvez eles não estivessem mortos, mas sim presos de alguma maneira. Mas para isso, ele precisaria ir até a caverna e enfrentar quaisquer demônios em seu caminho. Ele não era um guerreiro. João era apenas um apreciador de pássaros com especialização em dodôs. Ele iria treinar para salvar seus amigos, transformando mente em corpo. Ele se tornaria o guerreiro perfeito. Deus! João havia transcendido, se tornado algo maravilhoso. Suas pernas eram tão fortes quanto a de um tiranossauro. Seus braços tão grossos quanto o tronco de uma sequoia. João não era mais um simples cara. João era agora um cabra macho da peste. Seu título precisaria ser mudado. Mudar o título para João, o Maravilhoso. Agora sim. O nervosismo bateu forte, mas ao ver os monstros, ele se tornou uma máquina. A quantidade de monstros era absurda, mas o Maravilhoso não recuou nem um passo. Correndo para cima dos monstros, ele matava um por um com uma facilidade incrível.
Nunca em toda a sua vida João pôde derrotar nem mesmo Muriçoca com aquela facilidade. Mas ele não se sentia orgulhoso. Estava focado. Seria essa a saída? Estariam seus amigos ali? Que lugar estranho e peculiar. João estava confuso. Será que aquilo era parte da caverna mesmo? O maravilhoso já não estava mais na ilha, mas sim muito acima dela. Estrelas? O que seriam aqueles domos? Várias ilhas em volta do planeta? Como isso era possível? Qual seria o significado daqueles hologramas? Onde estariam seus amigos? O que teria acontecido ali? João não tinha nada a ver. Onde é que eu tô, gente? Que calor de Satanás é esse? Foi você que xingou minha mãe, não foi? Filho de puta com carroceiro.